Olá amigos, tudo bem? Neste vídeo falaremos dos fatores ecológicos. Se não conhece, então veja aqui no canal Ciências. Os fatores ecológicos são todos os elementos do ambiente que são capazes de agir diretamente sobre os seres vivos. Esses fatores podem ser divididos em alguns grupos. O primeiro são os fatores abióticos. É o ambiente não vivo de um ecossistema e são compostos pelos fatores físicos e químicos. O segundo fator são os fatores bióticos. Eles são todos os fatores que integram o ambiente biológico, ou o ambiente vivo de um ecossistema. Não podemos esquecer dos fatores limitantes de um ecossistema, que é a faixa de tolerância em que os seres vivos podem sobreviver dentro de um ambiente. Mas para ficar mais claro, vamos falar dos fatores abióticos e bióticos com mais atenção, amigos. Os fatores abióticos são todos os elementos não vivos que compõem o meio ambiente. Alguns desses elementos são integrados aos fatores físicos e aos fatores químicos. Pelos fatores físicos, podemos citar a radiação solar, a temperatura, os ventos, a umidade, a pluviosidade e o pH. Já pelos fatores químicos, compõem os diversos elementos químicos que estão presentes na água e presentes no solo. A radiação solar é um recurso essencial usado pelas plantas para transformar energia luminosa em energia química para a sua alimentação. Isso acontece por meio da fotossíntese. Através desse processo, a radiação ajuda no crescimento, na germinação e na reprodução das plantas. A temperatura é fundamental para o funcionamento do meio ambiente, pois atua tanto dentro do corpo dos seres vivos, que são chamados de endodérmicos. Eles utilizam essa energia consumida para manter a temperatura do corpo constante. A temperatura pode atuar também fora do corpo desses seres vivos, que são chamados de seres ectodérmicos, comumente conhecidos como animais de sangue frio, ou seja, aqueles animais que não regulam a temperatura do seu corpo. Devido a isso, depende dos raios do sol para se aquecer. O exemplo de um animal ectodérmico é o jacaré. Além de regular a temperatura dos animais, a temperatura também é um dos maiores influenciadores da formação dos biomas. Outro fator abiótico são os ventos. Eles são impulsionadores das massas de vapor d'água. São responsáveis também pela modelagem das paisagens. Temos também a umidade, que é a quantidade de água presente em um dado volume de ar. Ajuda na retenção da temperatura e propicia condições adequadas para a sobrevivência das espécies. Mais um fator abiótico é a pluviosidade, que é a quantidade de chuva que cai em uma determinada área ou região, em um determinado espaço de tempo. É de extrema importância, pois possibilita a quantificação de volume de água que será disponibilizado para um determinado ambiente. Para que uma planta se desenvolva sem problemas, ela precisa de um solo com condições adequadas de potencial hidrogeniônico, mais conhecido como pH. Ele vai indicar se o solo é fértil ou não. O valor ideal para que uma planta se desenvolva com segurança é entre 5,5 de pH. Isso significa que é um solo com acidez moderada. Agora vamos falar dos fatores químicos, e o primeiro deles é a água. Nenhuma planta ou animal pode viver sem água. Ela é fundamental para a manutenção e sobrevivência das espécies, mesmo aqueles que vivem em condições extremas de escassez de água, mas dependem dela. E para os seres aquáticos, há diversos outros parâmetros que são associados a ela, como a transparência, os gases que estão dissolvidos, a sua dureza, a turbidez e a salinidade. Outro fator abiótico químico acontece no solo. Nele são fornecidos os nutrientes minerais. Esses minerais compõem os variados compostos químicos dos organismos e podem ser passados por diferentes meios: pela água, pelo solo, pela atmosfera e pelos organismos. Alguns desses gases são muito importantes para o ciclo da vida no meio ambiente. O CO2, ou dióxido de carbono, é a fonte de carbono para as plantas. O O2 é a fonte de oxigênio para os organismos aeróbios, ou seja, são aqueles organismos que dependem do oxigênio para obter energia. E o nitrogênio, que são muito importantes para o desenvolvimento das plantas. É hora de falarmos dos fatores bióticos. Eles são todos os organismos vivos de um ecossistema, incluindo aqueles organismos microscópicos e parasitas que não enxergamos a olho nu, os protozoários, os vírus e as bactérias. Os seres bióticos também são seres decompositores, como os fungos. São também as plantas, seres que podem produzir o seu próprio alimento, ou seja,
são seres autótrofos. Os seres heterótrofos, aqueles que não produzem seu próprio alimento, por exemplo, a cobra, também faz parte dos fatores bióticos de um ecossistema. Esses seres podem habitar diversos tipos de habitat. Eles podem viver dentro do solo, como as minhocas, dentro da água e até dentro de outros animais, como vermes e parasitas. As plantas podem viver sobre o solo, em rochas e até dentro d'água, como é o caso das algas. Os fatores ecológicos são muito importantes para a vida do nosso planeta, pois os fatores abióticos, os bióticos e os fatores limitantes fazem parte das relações existentes dos seres vivos, como os meios físicos, químicos e geológicos do meio ambiente. O que podemos afirmar é que esses fatores estão todos interligados e tudo o que acontece na natureza está relacionado a esses fatores, inclusive nós, seres humanos. Somos parte desse processo. Devido a isso, devemos cuidar sempre das nossas florestas, de todos os organismos e de todos os seres que compõem a fauna. Assim, teremos sempre as relações em perfeita harmonia. Esses são os fatores ecológicos. E esse é mais um vídeo do canal Ciências.